a gente sabe assim, né, como eu tô falando aqui, toda mudança, né, gera conflitos e a dificuldade que a gente tem, né, em estar mudando e vivemos, né, numa época de imediatismo, de ansiedade. Então, hoje tudo é, né, ansiedade, como você lida com isso. E a mudança, ela causa, né? Como é que a gente faz para lidar com essa ansiedade e ainda ter que estar fazendo essas mudanças na vida da gente? Perfeito, Rose. A questão da ansiedade hoje é fundamental a gente falar sobre esse assunto, falar sobre a ansiedade, porque a ansiedade, ela é como se fosse um medo, né? Então, a gente está sempre vivendo lá na frente. E esses dias eu escutei uma frase de um vídeo aleatório que eu estava vendo na internet, que eu achei interessante e eu quero compartilhar aqui hoje. É uma mulher que fala assim, ó: eu vivi muitas tragédias na minha vida, mas quase nenhuma aconteceu. Olha, interessante isso, como né? assim? Exato, né? Porque a gente começa a viver um monte de tragédia na nossa cabeça e que, se a gente parar pra pensar, né, quase nada, né? Acho que eu nem sei falar em porcentagem, mas é muito baixa a porcentagem, né, do que realmente acontece de caos, né, de catástrofes, certeza, né? Então, a gente tem que pensar, Rose, que a nossa mente, ela mente pra gente. Porque a gente sempre vai estar num estado de sobrevivência. Então, eu estando no estado de sobrevivência, eu vou sempre pensar quais os riscos que eu tô correndo. Será que eu vou ser feliz na minha escolha? Será que eu vou ser ridicularizado? Será que eu vou decepcionar alguém? Será que eu não vou dar conta? Será que eu vou ter o básico para sobreviver? Será que eu vou continuar tendo a minha família? Então, tantas perguntas, né, na nossa cabeça. E isso começa a gerar muitas inseguranças, né? Então, quando a gente pensa em alguma estratégia para ansiedade, é pensar o quê, Rose? A gente vai correr riscos 24 horas por dia. Né? Risco de sofrer um acidente, risco de perder um ente querido, risco de adoecer, né, de uma crise financeira. Se eu for pensar nisso, né, o tempo todo, eu não vivo. É verdade. Né? Porque 24 horas a gente corre risco. Eu tô aqui conversando com você, mas daqui a pouco pode ser que aconteça alguma outra coisa ali e eu não vou ter controle. Então, quando a gente abre mão do controle, né, quando a gente abre mão de querer estar ali cuidando de tudo e que tem que ser do meu jeito, né? O mundo tem que ser do meu jeito, o mundo tem que parar para me ouvir, né? O mundo não vai parar, né, para acolher a gente. O mundo tá aí, tá funcionando. E querendo ou não, Rose, o mundo tá tudo bem também, né? Porque a mídia, ela vende muito essa questão do caos, né? O que dá dinheiro? É o caos, né? A corrupção, né? A violência e tudo mais. Ok, existe muito disso? Existe. Só que sempre existiu, né? E sempre vai existir, né? Então, a gente vai ter que aprender a lidar com isso, né? Porque é algo que faz parte, né, da nossa condição aqui na Terra. E quando a gente aceita, né, que a gente não vai controlar o outro, não vai controlar as pessoas, não vai controlar o sentimento das pessoas. As pessoas se magoam facilmente, né? Ai, fiquei magoado porque não deu certo, porque a pessoa não me respondeu, porque a pessoa não cumpriu com o que ela tinha combinado. Tá tudo bem, né? Foi o melhor que ela pôde fazer naquele momento, né? Então, quando a gente aceita que as pessoas são do jeito que elas são, as situações são do jeito que elas são, a gente não fica nem preso lá no passado remoendo tudo, né, que gera mais depressão, e nem lá na frente pensando no futuro, que gera mais ansiedade. E o agora? Como que tá o meu agora? E a gente vive sempre, aí que vem o pulo do gato, Rosa. A gente vive sempre lá na frente para não viver o hoje. Né? Porque viver o hoje me traz sair da zona de conforto, me traz responsabilidades. Então é muito melhor eu ficar lá na frente, que daí eu fico só um monte de coisa na minha cabeça, né? Do que eu viver o agora. Porque o agora tem um monte de coisa, né? Tem uma pilha, assim, de coisa pra gente resolver no agora, né? No presente. Então, se eu fico lá na frente, eu fico só procrastinando. Isso a gente ouve bastante, essa palavra aí. Ô, Léo, e como que um psicólogo pode ajudar a gente nessas questões de mudança? Para que ela se torne aí mais fácil, mais gostosa ou menos dolorida? Perfeito, tá. Rose, o psicólogo ajuda muito. Ninguém consegue sozinho. Né? Por quê? Sozinho a gente está tão contaminado das nossas histórias, das nossas crenças, tão no automático.
E como que eu vou saber o que tem dentro de mim? Então, o psicólogo, ele funciona como um espelho, né? Então, quando o paciente vai até o consultório, né, ou no online e tudo mais, ele está ali diante dele mesmo, né? Então, ele consegue se ouvir. O psicólogo, ele está ali para mostrar quais são, né, as crenças que a pessoa tem, por que ela não está conseguindo se fortalecer, por que ela está se sentindo tão para baixo, né? Encontrar as forças dessa pessoa, porque todo mundo tem força, né? Só que algumas pessoas não desenvolveram, não criaram habilidades, né? Então, elas acham que elas são aquilo, mas elas não são aquilo, elas estão aquilo, né? Entendi. Existe uma diferença muito grande entre eu ser e eu estar, né? Então, muitas vezes a gente vai, né, pensando nessa questão no consultório, de como poder contribuir, como se a gente pegasse uma lanterna, né, e fosse clareando, ó, tá vendo ali onde você não tá enxergando, né, tem uma mina de ouro ali, né, que você pode desbravar, que você pode ter mais acesso, ter mais leveza. Então, a psicoterapia ajuda o indivíduo, Rose, a ter mais clareza consigo mesmo, entender qual que é a sua dinâmica, qual que é o seu funcionamento, né? E por que você não está... E por que você está se angustiando facilmente? Por que você está ficando muito ansioso? De onde vem essa ansiedade? Né? Então, a gente vai ter que traçar, né, um caminho ali para descobrir e chegar na origem. Né? Até mesmo se autoconhecer, né? E se autoconhecendo, que é o que a gente falou agora há pouco também. Daí traz essa segurança, né? Como você falou, a questão das inseguranças. Então, quando a gente, né, se autoconhece ou tem conhecimento de determinadas coisas, a gente é muito mais seguro. Perfeito, né? Exatamente. Este é o canal de cortes oficial do Com Rose Pod. Clica no link aqui embaixo, veja esse episódio completo e se inscreva para não perder nenhum outro episódio, tá bom?